Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Às vezes eu encontro pessoas rancorosas, magoadas, e se você perguntar, mas por que você se tornou assim? Ela não sabe dizer. Claro, tem um ou outro fato, mas aquilo é pequeno demais para tanta amargura, para tanto sofrimento. O que foi que naquela pessoa foi tão definitivo, tão marcante, para que naquela fase da vida isso continuasse dando ordens até hoje? Isso é tão presente em nós. E eu acredito que à medida que eu vou falando, você vai acompanhando comigo e você vai fazendo uma leitura da sua vida. Quantas inseguranças de hoje você não consegue entender? Guardar rancores, guardar ressentimentos, é você declarar-se na condição de um baú de lixos, onde tudo que não presta continua ali, porque nunca se joga fora. Tome a decisão favorável de corrigir aquilo que dentro de você ainda é rancoroso. A história difícil que você teve com seu pai, com sua mãe. Não seja escravo disso. Olhe para o seu pai e encontre os motivos para perdoar. Não fez porque quis. Foi movido pelas situações daquele momento. Olhe para sua mãe, descubra quais são as diferenças que vocês tiveram e por que elas foram tão determinantes. Perdoe. Para você não reproduzir com seus filhos os mesmos erros. Mas certamente nós vamos fazer isso todo dia. Eu preciso olhar para o Fábio que fui na fase da manhã. O Fábio que chega no final do dia é outro. Às vezes mais cansado, magoado com alguma coisa que aconteceu ao longo do dia. E eu livremente escolho o que vou guardar para o dia de amanhã. O que desse Fábio eu gostaria de deixar, não levar comigo? O que desse Fábio eu gostaria de perdoar? O que desse Fábio eu gostaria de dispensar? Há um acerto a ser feito diariamente. E lamentavelmente, porque não fazemos esses acertos diários, nós adoecemos por causa da nossa falta de perdão. Nós adoecemos porque não tivemos condições, coragem de renunciar àquilo que nos entregaram, que nos machucou. Como eu dizia, eu preciso particularizar. Se eu quero chegar a uma melhor versão de mim, eu preciso olhar no dia de hoje o que eu vivi, o que eu preciso perdoar do que eu vivi, as pessoas que eu magoei, as pessoas que me magoaram, viver uma reconciliação com essas pessoas, para que amanhã, quando o dia me receber, eu esteja um pouco mais leve do que estava hoje. É você não ser refém daquela criança que se machucou muito no passado e que agora tem dificuldade de lidar com aquilo que ofende. Porque um sinal da nossa imaturidade, um sinal de que nós ainda estamos sob a doma das idades antigas, é justamente a gente ter a ilusão de que nós nunca poderemos ser magoados pelos outros. Não. Seremos magoados, seremos traídos, seremos injustiçados. Sim, faz parte da vida. Lamentavelmente, nem todo mundo está vibrando numa frequência de amor, de bondade, de respeito pelos outros, de solidariedade.
Mas a minha maturidade vai me manter de pé. Eu não vou ficar com aquele espírito de vítima. Olha, coitadinho de mim, fui traído mais uma vez. Porque às vezes, quem está tomando essa atitude agora, embora seja uma manifestação do homem que eu sou, quem está dando a ordem, dizendo, seja vítima, fique com cara de coitadinho, fique com cara de cachorro que caiu da mudança, é aquela criança que em mim ainda não foi perdoada. Também isso a psicologia nos diz, tudo que nós não curamos em nós, nós tendemos a reproduzir nos outros, a impor aos outros. Isso é muito cruel, porque nós perdemos a feliz oportunidade de fazer a nossa vida valer a pena. Sim, eu nunca, na minha vasta experiência, nos muitos encontros que a vida já me proporcionou como padre, eu nunca encontrei uma pessoa ser feliz, porque ela escolheu ser rancorosa, magoada, inimiga do perdão. Ao contrário, as pessoas mais felizes que eu encontrei na minha vida são aquelas que estão reconciliadas com elas. São aquelas que fizeram as pazes com as fases da vida que foram difíceis. São aquelas que resolveram se reconciliar com seus familiares, com aqueles que lhe impuseram sofrimentos, com aqueles que lhes traíram, com aqueles que lhes enganaram, porque entenderam que a forma mais inteligente de viver é plantando e semeando gratidão. A gratidão nunca florescerá num coração que odeia. A gratidão nunca poderá crescer numa consciência, numa mente ocupada por ódios e ressentimentos. Quando você se livra dos pesos daquela criança, você fica livre agora para olhar nos olhos daquele que lhe ofenderam, dar um sorriso, sem cinismo. Não se trata de ser cínico e dizer, vai em paz, está tudo certo. Você não me deve nada. Não ficou nada, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, porque eu faço questão de fazer esse exercício. Ele é de inteligência. Ele é de liberdade interior. Ele é expressão de bom gosto. À medida que você se reconcilia com aquela criança e ela deixa de lhe dar as ordens para você ficar magoadinho, chateadinho, você opta por uma postura mais madura e inteligente. Definitivamente não é inteligente guardar mágoas. Definitivamente não é inteligente guardar rancores. Colecionar insucessos, fracassos, decepções. Se você tem aquela facilidade de contar em detalhes o fato desastroso ou a traição que lhe aconteceu há 20 anos, pode ser que esse seja um sinal de que a sua criança traída, a sua criança insegura, ainda não tenha sido curada. Porque a tendência do perdão inteligente é justamente o esquecimento. Nós temos um estranho hábito de guardar dentro de nós sentimentos, ressentimentos, que é você sentir várias vezes a mesma coisa, mágoas, dissabores, fracassos, ressentimentos. Nesses avessos que nós somos. Às vezes a nossa lida com o outro é tão difícil, porque a lida comigo ainda é difícil. A lida com você ainda é penosa. Somente a experiência do autoconhecimento, a experiência do investigar-se diariamente é que vai nos dando condições, artifícios, instrumentais, para que nós tenhamos condições de estabelecer essa relação de perdão com a vida, com o mundo. Quem de nós ainda não se sentiu extremamente inseguro diante de situações que nós sabemos que somos capazes,
Mas saber que é capaz não é suficiente, porque a insegurança brota e ela tem um poder de doma sobre nós. Tudo porque um dia registrou-se no nosso inconsciente uma informação que nos magoou, que nos machucou e que ficou guardada como se fosse uma verdade. Ficou dentro de nós, levamos o mundo afora, as novas idades da vida vieram, se sobrepuseram a esse momento da infância em que muitos traumas foram colocados dentro de nós. Eu dei o exemplo daquilo que nos disseram, mas também posso dar o exemplo da forma como nos olharam, como nos perceberam, nos deixando absolutamente ao relento da emoção, desabrigados de afeto, de amor. Às vezes a sua incapacidade de perdoar hoje está muito ligada a um trauma do passado que você precisa resolver. Como é que nós resolvemos os traumas do passado? Com os recursos do adulto de hoje. Tanto é que a terapia é isso. É você pegar pela mão e conduzir por meio da conversa. Aí não sei qual é o método que o psicoterapeuta vai usar, mas o mais interessante é a reminiscência, que é essa capacidade que nós temos de viajar nos fatos, como se nós estivéssemos colando as peças de um grande quebra-cabeça para a compreensão de um todo. Ou, se você quiser uma outra metáfora, a oportunidade de ir ajuntando aos poucos as peças que compõem um mosaico. Um mosaico você só compreende quando olha de longe. Se você se aproxima muito, você só vai ver a pequena junção das peças. O mosaico é muito mais. Quando eu vou me investigando, eu vou ajuntando essas peças do mosaico. Nossa, engraçado. Esse medo que eu sinto hoje, nessa carne adulta, é uma ordem que eu estou recebendo da criança que em mim ainda não foi curada. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque, para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia, nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós, não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia: o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está, de alguma forma, determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje.
Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer, vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la. E registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje, percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo em que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas.
situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa. E você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer, eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela, não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre esse fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo, olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem. Não quererei o seu mal. Farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós.
Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. E é claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim.
eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade, que às vezes me aparecem com mais facilidades, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos
Para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas, na verdade, a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando. Descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro. Mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus, é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha, ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe lá mostrar a fragilidade, a gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, né? Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro e isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar
o que você considera especial. Mas é também menino, porque você vai munido dessa simplicidade de saber dizer: eu errei, eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você, e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, né? Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, né? Ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes, e uma delas é essa simplicidade, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples? A gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter esse equilíbrio bonito do outro nos conhece, o outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a este ponto, a este lugar, que é tão interessante e que é tão característico das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo. Padre, como ter forças e coragem para assumir Jesus como nosso Senhor perante a sociedade? Como adotar uma postura diferente da imensa maioria dos jovens e como evangelizá-los? Meu filho, a gente ter passar pela experiência de ser testemunha de Jesus no mundo de hoje, vai naquilo que a gente considera como palavra muito forte, né? Testemunho. O que é você dar testemunho? É você demonstrar com a sua vida que alguma coisa lhe fez bem. Eu posso dar testemunho de um produto que eu usei, eu posso dar testemunho de uma realidade que eu vivi, eu posso dar testemunho de uma cidade que eu experimentei. É um conhecimento de causa, nós dizemos, né? Conhecimento de causa é aquilo que foi o mais profundo. Eu tenho conhecimento de causa, isso é, eu me aprofundei no assunto. A experiência de Jesus, antes de ser uma ideia na nossa cabeça, ou até melhor, vamos explicitar isso melhor. Num primeiro momento é uma ideia na cabeça, sim. Depois de ser uma ideia na cabeça, porque você um dia ouviu falar dele, ficou aqui, uma ideia entrou dentro da sua cabeça, você assimilou uma forma de conhecimento, uma informação sobre uma pessoa.
Mas ter a informação sobre a cidade, sobre a pessoa, não é o suficiente para a gente dizer que conheceu. Está vendo como no mundo das ideias nem tudo é completo? Agora, a partir do momento em que você tem a informação e você vai lá em loco conhecer, isto é, você tem a informação recebida, mas você parte para a experiência. Aí, de fato, você conheceu. Jesus é a mesma coisa. Antes nós escutamos falar sobre Ele. Agora, você passa pela experiência de conhecê-lo. Como? Mergulhando no seu mistério, no mistério de sua palavra. O Evangelho é a melhor forma de nós conhecermos Jesus. É saber como Ele fazia, como Ele agia, como Ele era, como Ele tinha amigos, o que Ele recomendava. Tudo isso é um jeito de conhecer Jesus. Experimentá-lo através dos sacramentos, né? Você experimentá-lo na Eucaristia, você experimentá-lo na confissão, ou você que é de uma outra religião, você também tem os seus ritos dentro da sua religião. Conhecer Jesus assim, tornando-se amigo dele, íntimo dele. E aí você começa a testemunhá-lo, porque você não só ouviu falar sobre ele, mas de fato ele aconteceu na sua vida. Eu acho muito bonito, André, que no Evangelho tem aquela passagem em que a samaritana, depois de ter conhecido Jesus e feito dele uma experiência, porque aquele tempo que ela passou com Jesus conversando ali na beira do poço, foi uma verdadeira experiência que ela fez dele. Jesus mostrou a sua misericórdia e a envolveu numa nova possibilidade de vida. Isso é maravilhoso. Aquela mulher estava com a sua vida toda falida. Jesus reinaugurou a vida daquela mulher. É muito raro na vida a gente ser olhado de maneira assim, né? Olhares que nos reinaugurem. Alguém que provoca alguma coisa de novo e bom dentro de nós, a gente nunca mais esquece. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Depois de ter sido reinaugurada, depois de ter tido a sua vida modificada, ela correu para contar aos seus amigos, os samaritanos. E ela começou contando assim, olha, conheci um homem, e papapá, papapá, papapá. A partir da primeira frase, aquilo que ela soube a partir das ideias, mas sobretudo aquilo que o coração dela experimentou com Jesus. O que verdadeiramente modificou e deu autoridade ao discurso da samaritana não foi o fato de ter escutado Jesus, de ter conhecido Jesus, não. Foi a experiência que ela fez dele. Ela teve a vida dela transformada. Tanto é que é bonito porque a passagem bíblica diz, né? Depois os discípulos voltam e dizem, olha, nós acreditamos no que você está falando, mas é porque nós vimos também. Nós também experimentamos. Nós não estamos indo atrás somente da sua palavra. Quando a gente experimenta Jesus na nossa vida, a gente começa a testemunhá-lo com a nossa vida também. É o nosso jeito de viver. Então os seus amigos vão prestar atenção em você e vão achar que vale a pena conhecer Jesus, porque eles acham o seu estilo de vida interessante. O André é um rapaz que acredita em Deus, ele tem lá a religião dele, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que não engana ninguém, ele é uma pessoa que é um adepto da verdade, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que respeita as meninas que ele namora, ele não bebe, ele não fuma, ele não se droga. Tá vendo? O Evangelho, a força de Jesus que mudou o seu coração e lhe fez ser assim, um homem sem vícios, um homem de virtudes, começou então a incomodar quem está te vendo, incomodar de um jeito bom. E isso é o mais importante, André. É a gente cuidar para que o nosso jeito de viver possa convencer os outros a viver assim também. Não se trata de ter alguém segurando a nossa mão, corpo ao lado, presença física. O que desfaz a solidão é o sentir juntos, o pensamento que nos põe em comunhão. A pior solidão é a que vivemos acompanhados. E é tão fácil a gente transformar os nossos vínculos em solidão acompanhada. Um descuido e a presença deixa de acompanhar. Quando a gente vai perdendo o que temos em comum, quando a gente vai deixando de cultivar o outro, nós vamos fechando as portas daquilo que nós temos em comum, que nos une, que nos põe em comunhão. Nós temos falado tanto que precisamos evitar as aglomerações nos dias de hoje. E eu fico pensando, quantas vezes também a família se limita a ser um aglomerado de pessoas?
Sim, quando nós perdemos a intimidade, quando nós deixamos de cultivar o amor, a responsabilidade, a gente se limita a ser uma aglomeração familiar. E aí, lamentavelmente, você dorme na cama com o mesmo homem há tanto tempo, mas já não tem nenhuma comunhão com ele. Você abraça os filhos, mas não percebe mais um vínculo com eles. Estão cada vez mais distantes, mais perdidos. É hora de fazer alguma coisa. Identificar que você tem sido vítima de solidão acompanhada deveria acender dentro de você o desejo de modificar essa situação. Volte a cultivar o vínculo com as pessoas que você ama. Volte a querer a intimidade que tem sido proibida nos dias de hoje. Sim, os nossos relacionamentos são cada vez mais estéreis, sem intimidade, vazios. Não permitamos, porque é a comunhão que nós estabelecemos com as pessoas que se torna a base de nossas alegrias. Ontem eu conversava isso com um amigo meu, ele estava dizendo para mim assim: padre, é verdade que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados? Eu falei, eu não diria para você que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados. A gente pode trazer no nosso DNA, né, nas nossas constituições, nas nossas configurações psíquicas, as influências dos erros, as consequências das coisas ruins que aconteceram no passado. Agora, nós podemos equilibrar isso e permitir que fique dentro de nós de um jeito diferente. Eu não quero que os erros dos meus antepassados determinem o meu presente, então eu corto. Eu tenho consciência deles, eu sei que eles agiram assim, mas eu não quero continuar agindo da mesma forma. Só assim que nós podemos quebrar, né, aquela cadeia de maldições, muitas vezes, que nós trazemos dentro das nossas estruturas familiares. É quase que uma resposta natural da vida, né? Então a agressão que eu sofri, eu cometo contra alguém também. É uma maneira que eu tenho de fazer justiça, né? De maneira estranha. Como é que eu faço então? Quebrar, eu não vou fazer com os meus filhos aquilo que o meu pai fez comigo. Esta é uma regra que você pode adotar. Então, se o seu pai cometeu erros com você, se ele foi muito duro com você, se você sabe que aquela atitude dele lhe causou mal, lhe fez muito mal, você vai tentar purificar aquela ação para que só extraia o valor dela. Então, ser rude é um valor? Às vezes é, mas você pode ser rude de outra forma. Você pode ser duro, né? Na educação com os filhos você precisa ser muito duro, muitas vezes, mas você não precisa ser agressor. A sua dureza na atitude, na exigência de atitudes, não precisa ser uma agressão à vida do seu filho. Então você vai purificando, você vai modificando, você vai acumulando, você vai exercendo a sabedoria que o acúmulo da história lhe trouxe. E aí você não envelhece, né? Você fica mais sábio. A gente fazer com que a nossa experiência pelo tempo possa ser sempre favorável na nossa atitude. A vida que a gente viveu não precisa nos condenar. Ainda que a gente tenha motivos de sobras para a gente querer se condenar. Porque pode ser que a gente tenha errado muito mais que acertou. Mas a gente não precisa fazer prevalecer os erros. Nós podemos muito bem selecionar isso, jogar fora o que não valeu a pena e dar um start de maneira diferente, né? Acolher esse novo tempo, essa nova oportunidade. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a graça de começar um novo tempo. Mas nós podemos viver essa dinâmica do ano novo todos os dias. Todos os dias você pode interpretar-se assim. Hoje eu estou apenas começando. Não tenho que morrer condenada por aquilo que eu não fiz de certo ou por aquilo que eu fiz de errado, né? Não preciso morrer me condenando pelo passado. Então eu assumo hoje a oportunidade de um novo tempo na minha vida. E aí o ano é novo de verdade. Não é só o calendário que muda, mas é a gente que muda também. Isso é muito importante. A gente mudar
a gente evoluir, a gente avançar, a gente purificar tudo aquilo que está dentro de nós, para que, ao purificar, o tempo se transforme em sabedoria. A idade se transforme em amadurecimento. Porque amadurecer é o grande objetivo de todo ser humano. Estar maduro significa estar mais coerente, estar mais inteiro, para que a gente possa viver a vida com um pouco mais de qualidade. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos, que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou, acompanhando o seu processo, até o Davi chegar, foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Está com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando, porque estava ali, estava morto.
né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência: eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer: esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários. É uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar. A gente tem o norte. A gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro. Assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você. Hoje eu estou sendo com o Davi. É assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca. Nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós. E vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim: você precisa desfocar. Ele dizia isso: você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos, que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de ter
de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar. Foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né, medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, e você... você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa, né? E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com as suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim, naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, vai
também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo. Como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? Padre Fábio, um amor de verdade pode ser destruído pela maldade das pessoas? Minha filha, tudo pode ser destruído pelas maldades, desde que a gente permita. A maldade é altamente corrosiva, mas para ela corroer, eu tenho que permitir a corrosão, né? Se eu paraliso o poder da maldade dentro de mim, se eu não permito que ela encontre em mim lugar para crescer, ela não vai conseguir destruir o que em mim é valor. Se eu fico atento para que aquilo que é ruim e que está entrando na minha mente, porque a mente é o lugar onde nós acontecemos. A gente sabe que o coração, ele tem esse significado simbólico de ser o lugar do sentimento, mas é na cabeça da gente que nós somos construídos. A minha mente, é aqui que eu me penso, é aqui que eu penso o outro, é aqui que eu me interpreto, é aqui que eu interpreto o outro. E é aqui que a maldade pode crescer, como ela também pode diminuir. Então, se eu permito que a maldade cresça dentro da minha mente, se eu começo a me configurar a partir dessa maldade, eu vou ter então muita dificuldade para fazer crescer os meus amores. E aí é certo que a minha capacidade de amar, porque ela está infectada pela maldade, eu corro o risco então de perder a minha capacidade de amar. Como é que isso é possível na prática, minha gente? De repente eu sou amigo do Christian, alguém vem falar mal do Christian para mim. Eu permito que aquela informação venha ficar dentro da minha cabeça, do meu coração, né? Já ia dizer o sentido simbólico. Aí, aquela história que me contaram sobre o Christian começa a macular a minha capacidade de amar o Christian. Mas eu não fui perguntar para ele se aquilo era verdade, eu não fui esclarecer. Eu apenas permiti que a maldade que me foi semeada crescesse dentro de mim e impedisse de ter um amor ou de continuar tendo o meu carinho pelo Cristo. Muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Nós nos transformamos numa sementeira onde a maldade encontra espaço para crescer. E onde a maldade cresce, o amor diminui. É natural. Porque maldade e amor ocupam o mesmo lugar, minha gente. Bondade e ódio, amor e ódio, maldade e bondade, ocupam o mesmo lugar dentro de nós. Se você deixa crescer a maldade, é natural que a sua bondade cresça, diminua. Agora é também verdade. Se você faz com que sua bondade cresça, você naturalmente vai diminuir a sua capacidade de ser maldoso, de ser invejoso, né? Por que a gente pode controlar a inveja promovendo aquilo que a gente tem de melhor? Porque a partir do momento que você se ocupa de você mesmo, quando você começa a cuidar bem de você, você começa a crescer. Você vai então investir em você. Você vai começar a prestar atenção um pouco mais nas suas capacidades e você vai trabalhar a partir delas. Veja bem, é natural que aquele que esteja ocupado de suas capacidades e que esteja se trabalhando, não tenha tempo para ficar invejando o outro. A inveja é coisa de quem não tem o que fazer. Porque o invejoso precisa de tempo para prestar atenção no outro. A partir do momento que você está ocupando-se de maneira positiva de você mesmo,
das suas coisas, do seu trabalho, da sua luta, é natural que você diminua dentro de você a inveja que você sente do outro. O coração que está vazio, ele vai ser um território para crescer muita coisa ruim. O coração que está vazio, ele vai ser um território fértil, mas muito fértil, para tudo aquilo que não presta. É por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Ocupar a nossa cabeça de coisas boas. Ocupar a nossa vida com sentimentos bons. É assim que a gente vai conseguindo alcançar a vitória sobre tudo aquilo que nos oprime. Ô minha gente, é tanta coisa mesquinha que nos oprime, não é verdade? Tanta gente perdendo a alegria por causa dos sentimentos mesquinhos que tem. O sentimento mesquinho que eu posso nutrir pelo Cristo não vai fazer mal só ao Cristo, não, mas vai fazer mal sobretudo a mim, porque eu sou a fonte desse sentimento ruim. A mesquinharia estraga quem a gente é. E essa oportunidade de viver, ela é única. Nós não podemos desperdiçá-la com mesquinharias. A gente precisa ser na vida de quem passar por nós uma lembrança feliz. Mas não é só para deixar neles as marcas, não, em quem passou por nós, não. Porque, na verdade, a marca que a gente deixa é apenas uma consequência da vida bem vivida que a gente viveu. Ao hoje ter a recordação feliz da Dona Lourdinha, para mim, foi uma oportunidade de revisitar essa convicção. Quem vive bem, fará bem à vida das pessoas que por ela passaram. E eu acho que isso é o melhor prêmio que nós podemos receber na vida. Esse é o melhor reconhecimento que nós podemos receber. Quando você souber que você foi uma lembrança positiva na vida de alguém. Alguém sorriu no momento que lembrou de você. Por aquilo de bom que você fez. Pelo momento leve que você proporcionou. Pela leveza que a sua amizade representou. Pelo tempo bom que você proporcionou àquela pessoa no momento em que você esteve com ela. É o que Jesus fez. Jesus marcou definitivamente todas as pessoas que passaram por ele. Por quê? Porque Jesus transformava as pessoas. Transformou Lázaro, transformou Madalena, transformou Simão, transformou Paulo, que nem o encontrou pessoalmente. Se transformou tanta gente, por que não pode transformar a mim e você? E o mais bonito, ao transformar a mim e a você, nos coloca como protagonistas no tempo, com possibilidade de transformar também aqueles que passarem por nós. A oportunidade de visitar a vida da pessoa, ainda que seja com o nosso olhar, com uma frase, com um gesto, com um sorriso. A oportunidade de entrar no tempo do outro e de oferecer a ele esse amparo afetivo e espiritual. Sem exageros, sem dependências. Você ser para o outro esta lembrança feliz. E o outro ser para você esta lembrança agradável. Quando você um dia estiver velhinho aí, eu também, e a gente poder revisitar o nosso passado, entrar nos cômodos, né, os mais distantes no tempo, e você poder reencontrar através da saudade pessoas que nunca mais morrerão dentro do seu coração, porque elas fazem parte, elas estão registradas na sua história, como alguém que um dia, ao realizar um gesto, ao dizer-lhe uma palavra, ou até mesmo um olhar acompanhado de um sorriso, entrou para as suas recordações e lhe deixou uma marca que não há nada, absolutamente nada, que possa ser, que possa remover, que possa retirar de você. Você sabe que é isso que eu lhe desejo, né? Ao lhe oferecer esse Jesus que eu acredito, eu quero lhe oferecer essa possibilidade de você se tornar uma pessoa marcante. Pela sabedoria que brotará dos seus lábios, pela sabedoria que brotará das suas escolhas, pela sabedoria que brotará da sua postura.
de você ser gente de verdade, de fazer a diferença nos dias de hoje, de abandonar a mesquinharia, de não permitir que nada mesquinho nesse mundo venha encontrar abrigo dentro do seu coração. Tenho certeza que se você quiser, se você desejar isso do fundo do seu coração, acolher a graça de Deus, que já decidiu isso, Deus quer lhe transformar numa pessoa marcante. Se você hoje optar por isso, você pode ter certeza que você já começou a ser essa pessoa marcante que o mundo precisa. Porque todo coração humano que se dispõe a ser este lugar onde Deus acontece, nele se transforma, nele se torna. Deus passa por ele, Deus acontece com ele. Assim como a teologia acontece nas preposições, Deus acontece em nós, ao passar por nós, ao viver em nós e ao encontrar no nosso coração um território favorável para o crescimento de sua vontade, de seu amor, de sua... Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Padre Fábio, eu sou Graziele, hoje completei 26 anos de idade e preciso de uma direção espiritual. Cheguei à conclusão de que tenho um bloqueio emocional que impede a minha felicidade. Não consigo abrir o meu coração para o amor. No mundo de hoje, sou considerado uma pessoa fora do normal pelo fato de, na minha idade, ainda ser virgem e nunca ter namorado. Nunca me deixei levar por rapaz algum, talvez pela falta de confiança nas pessoas. Pois a única pessoa que deixei permiti que se aproximasse de mim, ela não soube esperar o momento certo. Éramos amigos de infância, crescemos juntos e ele me decepcionou muito. Me traiu, entre outras coisas. As pessoas que tentam se aproximar de mim, eu não consigo dar espaço para que elas, ao menos, tentem me conquistar. Tenho medo da decepção. E eu não consigo passar para as pessoas o carinho que tenho por elas. Me fechei e isto afasta cada vez mais as pessoas que eu amo. Preciso de ajuda para me livrar desse bloqueio, pois me sinto muito sozinha, solitária. Isso está ficando pior a cada dia. Tenho medo de cair na depressão, se isso já não estiver acontecendo, pois tenho meus 5 minutos de alegria e depois me pego chorando. Preciso me fortalecer, mas não consigo me levantar. Obrigado, sinto que desabafei, pois não tenho com quem conversar tudo isso tão abertamente. Um abraço, Graziele. Triste, né? Uma pessoa dizer que não tem com quem conversar tudo isso abertamente, né? Que mundo é esse, né? Onde nós temos tantas pessoas ao nosso redor e tão poucas que nos provoquem essa liberdade de dizer o que a gente precisa dizer. Graziele, talvez sua falta de confiança seja justamente pelo fato de você não ter construído vínculos. Como é que nós vamos confiar se nós não temos vínculos? Como é que nós vamos viver a experiência da partilha? Porque, gente, a vida ela fica muito melhor quando nós temos a oportunidade de partilhar quem a gente é. Partilhar o que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente sente. A partilha. Nós às vezes dormimos na mesma casa, comemos à mesma mesa e somos estranhos. A estranheza, ela cresce toda vez que falta confiança e toda vez que falta disposição. E o mundo está ficando cada vez mais com gente esquisita, deprimida, por isso. Porque estamos infantilizados, né? E estamos infantilizando o outro.
com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito mesquinho de pensar, de questionar. Não, essa vida é boa demais para ser perdida, para ser desperdiçada com essas mazelas. Olhe para aquilo que você tem. Não queira um mundo que não é seu. Não queira os amigos que não são seus. Olhe para os que você tem. Olhe para aquelas pessoas imperfeitas que estão ao seu redor e descubra que é com elas que você terá a oportunidade de fazer um mundo melhor. Olhe para o espaço que lhe pertence, para a vida que você tem e comece a ser feliz a partir disso. Tudo mais será acrescentado, mas o fundamental está aí. O problema é quando nós queremos o acréscimo, mas não sabemos partir do que é fundamental, do que temos aqui, do que nos fundamenta. Como uma casa precisa ter raiz para ficar em pé. Nossas raízes humanas, nossos alicerces humanos, olhar para essas pessoas que você vê todos os dias e descobrir que elas são extraordinárias. Estão ao seu lado, cuidam de você, estão com você. Comece a ser feliz com elas. Porque às vezes você se tranca lá no seu quarto e vai imaginar seres humanos perfeitos, idealizados. E aí você vai ficar sempre infeliz, porque as pessoas que estão em casa não servem para você. Quem serve? O que está idealizado lá na internet, ou aquele que não existe, que só existe no seu sonho e na sua cabeça. Volta para a realidade. E descubra que pessoas reais, com defeitos, que você olha, que se encontra, que fazem parte do seu dia a dia, essas pessoas, elas são fundamentais na sua realização. É a partir delas, é com elas. É impressionante como hoje nós temos muitas facilidades de estar com o outro, mas nós temos muita dificuldade de encontrar o outro. As facilidades que nos aproximam nem sempre permitem a nossa intimidade. Pode observar, os recursos que nós temos hoje, é tão fácil você se deslocar e ir de um lugar ao outro. Você entra no seu celular e ali você tem 1000 pessoas querendo conversar também. Mas por que essas facilidades não geram os verdadeiros encontros? Porque o encontro, minha filha, ele é construído aos poucos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a oportunidade de encontrar alguém de verdade é abrir o nosso coração. É parar de pensar nas decepções que aconteceram, é parar de julgar as pessoas que nós encontramos, achando que elas são todas iguais àquelas que nos decepcionaram. E outra, e quem disse que a gente não pode se decepcionar? Eu me decepciono todos os dias. Às vezes eu me deparo com algumas manifestações de infantilidade, com pessoas que até então eu considerava maduras, através de um e-mail, através de uma coisa lá no Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Será que essa pessoa que está conversando comigo aqui é aquela que eu considero madura para isso, para aquilo, me fazendo algumas vezes algumas perguntas tão descabidas, sabe? Que não... Você se decepciona. Mas você tem o direito de pensar que existem outras pessoas que poderão lhe proporcionar o que você precisa. Não é todo mundo que nos decepciona. E a vida vai mostrando sim quem são as pessoas. Elas se revelam sim aos poucos. As máscaras caem todas. As máscaras caem muito rapidamente. É só você dar a oportunidade de conviver. Agora, você vai sendo capaz de coletar no meio de milhões e milhões de pessoas as 2 ou 3 que você precisa para viver. Não basta. Não basta ter 1 milhão de pessoas se você não tem 2, 3 que você coleta lá e que você sabe, nessas aqui eu posso confiar. Essas aqui saberão me ouvir. Essas aqui não me cobrarão o indevido. Essas aqui estão maduras, ou estão pelo menos dispostas à maturidade. Que isso é fundamental, minha gente. A pessoa, se ela não estiver disposta à maturidade, ela será sempre um estrago na vida de quem passa por ela. Graziele, peça a Deus a graça, de que você tenha, e que você faça cair por terra todas as decepções que lhe impedem de encontrar hoje as pessoas. E já peça também um plus, viu? Você vai continuar se decepcionando, mas não é por causa da decepção que você vai desacreditar na possibilidade de ter pessoas boas ao seu lado.
Numa fração de segundo, você passa pela vida de alguém, você cumprimenta, você recebe um sorriso, você oferece também, você ajuda, você é atendido, você atende. É assim, a trama da existência. Nós vamos nos misturando uns nos outros. E a gente se mistura tanto que depois a gente não sabe mais ser sozinho. Que Deus nos abençoe sempre mais na nossa capacidade de construir vínculos verdadeiros, nunca imaginários, mas reais. E a partir desses vínculos, nós descobrimos a graça do amor cristão. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de falar com sua família. Obrigado pela confiança de me dedicar esse tempo agora, de me permitir participar da sua vida. A partir do momento que a gente deixa o outro falar com a gente, de alguma forma nós estamos abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida. Eu espero, com a minha fala de hoje, poder lhe fazer uma visita de um jeito certo. Poder ter a oportunidade de ser padre para você, de falar daquilo que eu acredito, de ter a oportunidade de partilhar a minha vida, a minha verdade, as minhas realidades, os meus defeitos, as minhas qualidades, tudo aqui perpassando pelas minhas palavras, pela partilha que pretende ser este programa. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. E eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, é apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida, e é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar, que acaba se desdobrando no sofrimento, Então hoje é um dia de saudade, um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver, experimentar, para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, a dor recente de ter que ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que
a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame. Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra. Não tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós. O amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável, a vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração.